Você possui algum medo que você não consegue superar? Os florais de Bach, ele tem uma percepção diferente dos medos e cada medo está relacionado a uma causa. Eu vou te explicar nesse vídeo como que a terapia floral funciona para o auxílio do medo. Roda a vinheta! E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu vou falar sobre os florais de Bach e o medo. Bom, o que a gente entende sobre medo? O medo, ele faz parte das nossas emoções básicas. Então, quando a gente sente medo, ele nos coloca em um estado de alerta, possivelmente para a gente identificar um risco e, consequentemente, a tendência do medo é a gente não reagir. A gente tem duas expressões em relação às emoções. A gente tem a raiva, que vai colocar a gente num posicionamento de ação, e o medo, que torna o objetivo recuar. Bom, como a gente fica nesse estado de alerta, o medo é algo que acaba deixando a gente em conflito, principalmente quando a gente vai pensar que esse medo evoluiu conforme a nossa própria sociedade. Então, aquilo que era uma situação que você iria lidar em um ambiente hostil, por exemplo, hoje a gente entende como o nosso cotidiano. Então, são situações profissionais que vão gerar medo, são inseguranças, inconstâncias, problemas financeiros. Às vezes essas situações estão te colocando em uma situação de medo e um risco constante. E isso acaba gerando problemas e consequências tanto no seu nível de estresse, ansiedade. A gente vai ver que alguns florais estão relacionados à questão de ansiedade, né? Também sendo direcionados como esse tipo de tratamento, só que a base inicial dele é um objetivo de medo, é um contexto de medo. E o que a gente entende sobre a terapia floral? A terapia floral, ela é uma terapêutica que ela não foi vinculada a uma ideia de você tratar doenças. É o primeiro ponto quando você se direciona para o estudo dos florais. O floral, ele não tem uma conotação, ele não consegue ser relacionado a uma doença específica. Porque a gente compreende que cada situação que a pessoa está vivenciando, ela tem um princípio, um início, e isso vai ser distinto de uma pessoa para outra, assim como os medos. E a partir disso, né, com os 38 florais que dentro do sistema Bach, a gente tem o grupo dos florais que trabalham a emoção do medo, e especificamente são 5 florais. E nisso você vai conseguir identificar e reconhecer em que grupo pode ser que seu medo esteja se originando. O primeiro floral que compõe esse grupo é o Mimulus. Esse floral é um floral direcionado para os medos que a gente conhece, para os medos que a gente consegue reconhecer, que a gente consegue dar nome a eles. Então, por exemplo, você pode ter uma certa fobia social, medo de se relacionar com as pessoas, um medo de se expor. Tem pessoas que têm medos, por exemplo, de aranha, medos de lugar alto, medo do escuro. Você consegue identificar o seu medo e dar um nome para ele. Então, neste caso, o floral indicado para essa situação é o Mimulus. O Mimulus, ele também trabalha em aspecto da timidez. Então, as pessoas que têm medo de se relacionar, que têm medo de se expressar, ele pode ser utilizado para essa situação. Fazendo um adendo, quando a gente trabalha na terapia floral, normalmente a gente trabalha com uma combinação de florais. Então, às vezes, quando você vai lidar com uma situação, por exemplo, de uma timidez, a gente vai trabalhar o Mimulus e mais outros florais que estão relacionados provavelmente a situações de personalidade. Então é sempre bacana a gente entender isso. Vai ter alguns florais que você vai identificar a partir do seu medo e outros que você também vai trabalhar a tua personalidade para você ampliar a atuação dessa terapêutica. Outro floral que está no sistema, né, que compõe o grupo do medo, tem o Rock Rose. O que o Rock Rose ele fala? Ele trabalha o medo paralisante. É aquela situação, por exemplo, que você teve uma notícia ruim, uma situação que te deixa em estado de choque, que você perde a sua reação. Rock Rose ele vai ser direcionado para esse tipo de medo. Ele é um floral normalmente que ele é utilizado de primeiro momento só, que é quando a pessoa está nesse estado de choque. E também ele faz parte do Five Flowers, que é o emergencial que a gente tem dentro do sistema do Dr. Bach. Bom, o que mais que a gente tem nesse grupo? A gente vai ter o Aspen.
O Aspen, ele fala de um medo inconsciente. Esse floral foi um floral que eu tive muita dificuldade para identificar a funcionalidade dele. Quando eu aprendi em relação ao medo inconsciente, eu ficava pensando, tá, mas como que uma pessoa ela vai ter um medo que ela não consegue definir? E o Aspen, ele trabalha tanto essa sensação de medo inconsciente, então é simplesmente você entrar nesse estado de medo sem que você realmente tenha vivenciado algo que influencie isso, e também para aqueles pressentimentos negativos. Então, às vezes, a pessoa, quando ela tá num estado muito fatalista, às vezes ela tá numa situação muito complicada da vida dela, o estresse está muito elevado, é capaz dela ter respostas em relação à questão de um medo inconsciente, e o Aspen funciona justamente para isso. Um outro floral que também faz parte desse grupo é o Red Chestnut, que ele é um floral que está direcionado para as pessoas que têm medo perante os outros, os seres amados. Então, o que isso significa? Aquelas pessoas que colocam certos receios, que projetam medos, inseguranças nas pessoas que estão próximas a ela e que ela se preocupa. Existem pessoas que elas acabam perdendo qualidade de vida, perdendo noite de sono por causa de certos receios com seus entes queridos, com seus familiares. Nesse momento, o Red Chestnut é um floral muito indicado. O período que a gente passa de pandemia é um período que as pessoas têm receio perante os outros. E isso, mesmo você passando por uma situação dessa, que é um medo justificável, não faz jus você perder a sua rotina, você não conseguir concretizar seus objetivos, fazer suas ações, porque você está nesse medo que te desestabiliza. E o último floral desse grupo do medo é o Cherry Plum. Cherry Plum também é um floral que está relacionado à questão dos medos, só que é o medo de você perder o seu próprio controle. Então, é um floral um pouquinho também difícil da gente definir, né, em teoria, como que ele funciona, mas na prática a gente entende onde ele acaba se encaixando. Quando você fala desse medo de você perder o controle, outra situação também, quando estando num pensamento negativo, numa questão de uma personalidade mais fatalista, você acaba tendo receios, ou até situações que passam pela sua cabeça, daquelas ideias, assim, eu tenho medo de fazer uma loucura, de cometer uma loucura. Às vezes as pessoas que elas estão no limite delas, elas começam a passar por esse tipo de medo. Então o Cherry Plum se relaciona a isso. Também, trabalhando na prática, né, dentro das terapias, eu vi a efetividade do Cherry Plum para as pessoas que têm o medo literalmente de perder o controle da própria vida, perder o controle das situações. Então, às vezes, essa vontade de controlar as situações acabou fazendo que ela tenha mais medo e haja menos. E o Cherry Plum na prática funciona também muito bem para esse tipo de situação, esse tipo de contexto. O Cherry Plum, ele também está relacionado ao nosso emergencial, ele também compõe o emergencial, o rescue que a gente tem nos florais de Bach. Tanto o Cherry Plum quanto o Rock Rose compõem esse floral, né, o nosso emergencial. E nisso mostra essa característica de você tirar a pessoa desse estado de choque e ela retomar o centro dela pela percepção, né, que não existe controle, mas mesmo assim ela consegue ter um certo otimismo, que é uma característica que o Cherry Plum exalta. O otimismo perante as situações da vida. Dentro da prática também, eu vou dar uma dica aqui, que foi uma combinação de floral que eu venho utilizando para as pessoas que estão passando por um processo de ansiedade, né? Ansiedade crônica, que às vezes ela se torna síndrome do pânico. Síndrome do pânico tem 3 florais muito bacanas para estar utilizando dentro desse processo, que é justamente o Rock Rose, que vai tirar a pessoa desse estado de choque, de paralisia. A síndrome do pânico tem a característica de deixar a pessoa num estado tanto de medo que ela não consegue reagir às situações. Então, é muito bacana dentro desse direcionamento você trabalhar com o Rock Rose. Também com o Aspen, porque muitas vezes essas crises estão relacionadas a um foco que ela não consegue identificar. Então é simplesmente aquela sensibilidade que existe algo errado, mas ela não sabe o que é. E também o Cherry Plum, para ela resgatar essa confiança e esse otimismo dentro das situações e assim sai desse estado de medo.
A gente sabe que dentro da síndrome do pânico, a pessoa tem uma ansiedade por muito tempo e isso vai gerando um estímulo no cérebro dela. A nossa estrutura que é responsável por disparar essa percepção de medo, ela perde o referencial dela e ela começa a gerar disparos sem realmente ter um perigo eminente, ou então sem a pessoa ter um pensamento eminente de perigo. Então às vezes a gente fala, mas da onde tá vindo esse medo? O que você tava pensando? E nem sempre a pessoa na síndrome do pânico, ela tá relacionada a um medo, a algo que ela estava pensando naquele momento, mas simplesmente o cérebro dela dá esse disparo e ela não consegue entender por que no contexto dela parece que ela precisa estar em alerta, sendo que ela não tem um medo próximo a ela. Bom, para a gente fechar essa questão do nosso trabalho com medo, é importante a gente entender. O nosso medo evoluiu com a gente. Então, existem situações que a gente simplesmente mudou a nossa projeção. E às vezes não é um medo realmente que causa um risco para minha vida. Então, se eu entendo que não é uma situação, o meu chefe... Se eu tenho medo do meu chefe, se eu tenho medo porque eu não consegui pagar alguma conta, isso não é realmente um risco para minha vida. Eu preciso me colocar em tranquilidade, em calma, para aí sim conseguir resolver essas situações. O medo, ele é uma emoção e como qualquer outra emoção, ele funciona para te gerar um estímulo de ação naquele momento. Se você continuar perpetuando esse medo, ele acaba trazendo malefícios para a sua saúde. Então é importante, se essa situação se perdurar ao longo prazo, você buscar um auxílio. E mesmo eu trazendo esse direcionamento em relação aos florais, eu quero deixar aqui um adendo que você precisa buscar ajuda conforme a sua necessidade. É importante você ter um respaldo terapêutico, principalmente se você sente que essas situações já estão vindo de uma forma crônica. Bacana? Agora deixa seu comentário aqui, me fala se existem situações que você tem medos que você não tá conseguindo superar. Se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.